A paz do Senhor, meus irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a todos os ouvintes e os participantes assíduos desse programa. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Fazer aqui uma simples pergunta para que todos nós venhamos a refletir no dia de hoje. Você sabe gerenciar os seus problemas? Problemas familiares, problemas relacionais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas no trabalho, problema entre os seus, na comunidade onde você está inserido, na igreja onde você congrega. Você sabe gerenciar os seus problemas? Se a gente fizer uma rápida pesquisa no Google mesmo, a gente vai ver uma série de coaches evangélicos ou não, nos ensinando como gerenciar os nossos problemas. Mas nós não queremos uma ótica mundana, uma ótica de pessoas que estudaram e trouxeram metas e estratégias para que a gente venha gerenciar de melhor forma o nosso problema. Nós queremos uma ótica divina, de como não agir nos momentos em que o problema vai se avantajando, no momento em que o problema vai crescendo, vai tomando proporções que fogem ao nosso controle. É nesse momento que nós queremos uma direção divina, uma direção celestial, dada pelo próprio Deus, para que a gente aprenda a gerenciar os nossos problemas, seja de que origem for. E o primeiro problema que nós temos aqui alistado na palavra do Senhor é um problema, de certa forma, relacional. Um problema que aconteceu entre marido e mulher e que afetou a humanidade inteira. Nós temos aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, que a epígrafe sempre traz, né, falando sobre a tentação de Eva e a queda do homem, traz Eva como encabeçando, né, esse momento em que ela sofreu a tentação e sucumbiu às palavras da serpente. E a palavra do Senhor diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Note que Deus proibiu de comer e também de tocar, não era nem para chegar perto. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha aqui o que foi que aconteceu. O Senhor Deus fez um jardim magnífico, né, que não precisava nem de chuva. Um próprio vapor subia da terra e regava as plantas para que elas continuassem a dar o seu fruto, para que servisse de alimentação. Deus fez os animais perfeitos, Deus fez noite e dia, Deus colocou as estações devidamente firmadas e colocou os astros para guiar o dia e a noite, 2 astros maiores, fez as constelações, ou seja, Deus preparou tudo para que a vida do homem fosse boa em todos os seus aspectos. Depois ele criou o homem e por fim ele criou a mulher. Então, eu fico perguntando aqui uma coisa para vocês: por que essa mulher foi travar uma longa conversa com a serpente? Que provavelmente, já que a sentença foi dada só depois, essa serpente não se arrastava. Sabe-se lá se ela andava, sabe-se lá se ela ficaria de pé. Só sei que ela estava na árvore e ela resolveu travar uma conversa com esse animal. E Eva prestou atenção que todos os animais tinham seus devidos nomes, porque o marido dela tinha colocado. A palavra do Senhor diz que todo animal recebeu o nome da boca de Adão. Ele colocou para que houvesse ordem e ele soubesse, né, com quem que ele estava lidando. E eu vou dizer para você, e essa mulher não sabia que cobra não fala, irmão? Cobra não foi feita para falar. Se a cobra falar lá dentro da tua casa, você veja que é operação maligna, de qualquer fonte, de qualquer forma. Porque a cobra não foi feita para trazer algo de interessante e melhor do que as próprias palavras do Senhor, que tinha proibido aquela mulher, proibido ao casal, de sequer tocar naquela árvore. Então a serpente, ela serviu como condutor para que Satanás viesse a ludibriar o primeiro casal.
E a palavra do Senhor diz que ela foi logo desmentindo o que o Senhor falou para aquela mulher. Falou para o casal, então, né? Porque o Senhor disse que não podiam comer porque eles morreriam. E Satanás foi logo dar um jeitinho de ludibriar a mente incauta de Eva e dizer assim: não, não é que vocês vão morrer, mas vocês vão ficar sabendo o que ele sabe. No fundo, ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Então a mulher viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, porque Eva já disse um certo pregador um tempo atrás, há muito tempo atrás, aliás, que ela pecou pelos 5 sentidos. Ela viu a árvore. Ela ouviu o que a serpente tinha a dizer. Provavelmente ela deve ter sentido o aroma do fruto. Ela pegou e ela comeu. E não só fez isso, mas também deu ao seu marido. E aí se veio todo o destroço da humanidade, que até hoje as consequências ecoam no mundo por causa dessa decisão da Eva. Então, para que eu possa gerenciar um problema, porque aí a Eva causou um problemão não só para ela, não só para o marido, mas para toda a descendência dela e para nós também. Porque até hoje a humanidade, até hoje a própria natureza sofre pelos percalços desse dia, por causa da desobediência desse dia, desse ato em que Eva profanou a palavra do Senhor, porque saiu da própria boca de Deus a proibição, e ela preferiu dar ouvidos à serpente do que dar ouvidos ao próprio Deus. Então, para que eu aprenda a gerenciar os meus problemas, eu aprenda a gerenciar as minhas crises pessoais, eu aprenda a lidar com os meus problemas, eu tenho que aprender a não agir impulsivamente sem consultar a Deus. Por que essa mulher não disse assim: olha, Deus me falou outra coisa? Na viração do dia, quando ele for ter conosco outra vez, porque sempre na viração do dia ele vem falar conosco, quando o dia cede à noite, eu vou perguntar a ele se realmente o propósito era esse. Dependendo do que ele me disser, eu como ou não, porque ele já tinha me proibido uma vez. De maneira nenhuma, ela supôs isso no coração, ela preferiu dar ouvidos ao inimigo. E ela agiu impulsivamente. Não só ela, mas também o marido, que não deu ouvidos a Deus e preferiu dar ouvidos à sua esposa. Para você ver como até para a união, ela só é boa quando a união ela está a serviço do reino. Porque tem muitas pessoas que se unem para fazer o que é errado. No caso de Adão e Eva, se uniram para se opor contra as palavras do Senhor e deram ouvidos à serpente, né, que Satanás estava falando por ela. No caso de Ananias e Safira, unidos para mentir na presença de Deus. Acabe e Jezabel, unidos para tomar a vinha de Nabote. Então, a união, de certa forma, ela é boa quando os propósitos dessa união são propósitos para algo divino. Caso contrário, corre o risco da pessoa agir até impulsivamente, precipitadamente, como a própria Eva. Você quer aprender a gerenciar seus problemas, meu irmão? Não haja impulsivamente, sem consultar a Deus, como Eva fez. Lá no Provérbios 19:2, diz que também a alma ficar sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Em outra tradução, diz que aquele que age impulsivamente, peca. É bom você parar, é bom você rever, é bom você analisar o que você faz, o que você fala, o que você quer e o que você pensa. Se isso estiver de acordo com a palavra de Deus, se isso estiver de acordo com a vontade de Deus, se isso estiver de acordo com os ditames do Senhor, aí sim você continue. Caso contrário, os seus problemas se agigantarão, os seus problemas ficarão incontroláveis. Porque geralmente quem age impulsivamente traz problemas não só para ele, mas também para as pessoas que estão ao redor, não é? A gente vê isso muito na palavra do Senhor, inclusive no caso de Jefté, lá em Juízes, no capítulo 11, do versículo 30 ao 40, que ele, assim, morrendo de vontade de passar a guerra, né, vitorioso contra os amonitas. Ele fez um voto precipitado e votou que aquele que passasse pela sua porta, podia ser quem fosse, né? Seria sacrificado em holocausto a Deus. E quem foi que passou pela porta? A própria filha de Jefté. Então, ela teve que cumprir
o voto do pai. Até hoje tem uma certa polêmica para saber se ela realmente foi sacrificada ou se ela ficou sem conhecer varão. Mas isso não é mérito nosso nesse momento. É só para a gente saber que votos precipitados trazem consequências terríveis. Palavras precipitadas, decisões precipitadas. Como a decisão também de Saul lá em 1 Samuel capítulo 13. Lá em 1 Samuel 13 nós vamos ver que Saul também foi tomar frente do sacerdote na hora de sacrificar o Senhor. E assim, quando ele terminou de sacrificar, Samuel chegou. E Samuel viu a loucura que ele fez e disse assim: por que você fez isso? Porque agora o teu reino vai ser tirado de ti. Então, para você ver que quando a gente age impulsivamente, quando a gente age precipitadamente, quando a gente age fora do tempo e da vontade de Deus, nós agigantamos os nossos problemas. Quer aprender a gerenciar os teus problemas, meu irmão? Não haja, não fale e não faça impulsivamente nada. Se for lhe dado um certo tempo para que você venha a pensar, pense antes de agir, pense antes de falar, pense antes de machucar alguém, pense antes de trazer palavras ásperas, aquelas palavras que da garganta partem para fora da boca num instante, né? Você pense bem, porque aí você vai aprender a gerenciar de melhor forma os seus problemas, suas crises e os seus embates pessoais. Outra coisa que nós temos que fazer para aprender a gerenciar os nossos problemas: admitir erros, brechas, faltas e não nos omitir que temos problemas. Vejamos aqui no versículo 7 ao 10. Do 7 ao 10. Depois que foram abertos os olhos de ambos, e eles viram que estavam nus, né? E eles pegaram as folhas de figueira, costuraram e fizeram para si aventais, porque perceberam a sua nudez. Deus passou na viração do dia, como era de costume, por entre as árvores do jardim, e foi falar com Adão. Primeiro ele chamou o homem, ele chamou o sacerdote do lar, ele chamou o responsável, aquele que providencia, o provedor mor. Ele chamou o chefe da casa: Adão, onde é que você está? E ele disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Mas o Senhor fez a pergunta das perguntas: quem te mostrou que estava nu? Tu comeu da árvore que eu disse que você não comesse? Preste atenção. Ele se escondeu com a mulher ao invés de enfrentar o problema. Ele poderia muito bem ter esperado a viração do dia e ter dito assim: Senhor, olha o que nós fizemos. Estamos arrependidos porque pecamos contra ti. Porque no momento em que os nossos olhos foram abertos, nós sentimos vergonha, nós sentimos pavor, nós sentimos temor, nós sentimos medo. Nós vimos o que nós fizemos e nós nos arrependemos. Mas eles não fizeram isso, eles foram se esconder e esperaram Deus procurar por eles. Quando uma pessoa está agindo erroneamente, a primeira coisa que ela faz é se esconder da face do Senhor. A pessoa pega abuso dos crentes, pega abuso da igreja, das coisas do Senhor, da casa do Senhor, de tudo que diz respeito ao reino. Ela começa a evitar a presença das pessoas que trazem à lembrança as coisas sagradas. Ela começa a se enojar, a ficar farto das coisas que dizem respeito ao reino, abandona a Bíblia. Claro que não vai mais orar também como orava. A pessoa começa a se distanciar de tudo que é sagrado. É muito melhor nós admitirmos brechas, faltas, erros, do que nós nos escondermos daquilo que nós fizemos. Quando a gente se esconde, ao invés de tentar sanar, ao invés de tentar curar, ao invés de tentar resolver os nossos problemas, nós trazemos mais problemas para nós. Nós não conseguimos gerenciar os nossos problemas. Nós temos que, de fato, fazer como Davi fez. Sabe por que Davi era tido como homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele reconhecia quão falho, quão pequeno, quão minúsculo era ele diante de todo o poder de Deus. Lá no Salmo 51, salmo que retrata o que aconteceu depois que o profeta Natan disse para ele que ele pecou contra o Senhor, porque ele tramou, urdiu a morte de Urias, tomou a mulher do homem, né? Já tinha se deitado com ela, o homem estando ainda vivo, ele adulterou, ele assassinou, ele tramou, ele fez crimes terríveis contra a família de Urias. E quando ele estava lá
com a mulher dele, achando que Deus não se importou com o que havia acontecido, e depois que o profeta proferiu aquilo contra ele, o juízo contra a casa dele, aí ele fez o Salmo 51. E mais precisamente no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando tu falares e puro quando julgares. Ele estava querendo dizer assim: Senhor, o ruim sou eu. O ruim da história fui eu que pequei, fui eu que urdi, fui eu que assassinei, fui eu que dei ordem, fui eu que tomei a mulher dele, fui eu que desejei, fui eu que fiz o que não era para fazer. Quando tu me julgardes, tu serás reto, tu serás puro, porque em ti não há mancha, não há falha. Eu não tenho direito de dizer nem que o Senhor está pegando pesado comigo, porque eu sei que toda a culpa foi minha. Lá em 2 Samuel 12:13 também diz: pequei contra o Senhor. Foi só uma simples frase, mas foi uma frase que fez toda a diferença. Deixa eu dizer aqui para você: quando as coisas acontecem de acordo com as coisas erradas que eu e você fazemos, dizemos, pensamos, agimos, como é que nós fazemos depois que a casa cai para nós? A gente chega para o Senhor e diz assim: Senhor, a culpa é minha. Fui eu que falei o que não era para falar. Fui eu que agi, fui eu que fiz. Eu não quero me esconder, eu não quero ficar procrastinando aquilo que o Senhor tem para resolver na minha vida. Tá aqui eu, Jesus. Eu sou essa coisa falha mesmo, essa coisa que faz às vezes o que não é para fazer, que fala o que não é para falar, que age do jeito que não é para agir. Que o Senhor vem me explicando dia após dia na tua palavra, através dos teus servos, através da doutrina, o culto de ensino dentro da tua casa, através de hinos, através de louvores, através de tudo o Senhor tem me mostrado como agir retamente. E quando eu não ajo retamente, eu não ajo porque eu mesmo sou ruim. Eu mesmo não quero, eu mesmo desobedeço, eu mesmo procrastino, eu deixo para depois coisas que eu tenho que resolver agora, coisas que eu tenho que curar agora, coisas que eu tenho que sanar agora, coisas que eu tenho que cortar pela raiz agora. Eu fico empurrando com a barriga e as coisas vão se complicando. Conversas francas que eu deveria ter com meu filho, com meu marido, com a irmã que trabalha comigo na obra, com o meu pastor, com o meu liderado, com a pessoa que trabalha na repartição comigo. Eu venho deixando para depois, eu vou deixando as coisas se aumentarem, as coisas se problematizarem. E quando eu vejo, virou uma bola de neve que está fora do meu controle. O Senhor ama, irmão, a oração que é feita com a alma. Não é essa oração dos dentes para fora, onde a gente escolhe as palavras mais bonitas para tentar deixar Deus impressionado com o que a gente fala, com o nosso vocabulário rico, não, irmão. Deus está preocupado, se é que Deus se preocupa, de saber o que acontece no meu e no teu coração. Ele quer que a gente proclame com a nossa boca quão ruins, quão falhos, quão problemáticos e quão desobedientes nós temos sido diante de tão grande amor que é derramado por nós todos os dias. Você quer aprender a gerenciar os seus problemas? Admita que o errado no problema é você. Admita que às vezes a brecha quem dá é você, sou eu. Nós damos as brechas para que o inimigo venha forjar armas contra nós. Quando é para a gente ficar calado, a gente fala. E quando é para a gente se calar, a gente continua falando. Mas quando é para a gente falar e agir de forma correta, a gente se cala. A gente passa a mão por cima daquilo que não é para se passar. Sabe o que acontece? Problemas que nós temos que gerenciar pedindo sabedoria a Deus. Quer aprender a gerenciar os seus problemas? Não culpe ou responsabilize terceiros por faltas e fracassos pessoais. Olha o que foi que aconteceu no versículo 11 até o 13. O Senhor perguntou para Adão, né, se ele tinha comido do tal do fruto. Que foi que Adão disse? O Senhor perguntou: quem te mostrou que estava nu? Tu comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? Aí Adão, que não era besta nem nada, disse assim: a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu, não pedi mulher. Foi o Senhor que me viu meu entristecido, meu cabisbaixo, botou na tua cabeça que eu estava precisando de uma mulher. Tá aí, a mulher que tu me deste, me deu, né? Porque ela era minha companheira, foi o Senhor que me deu por companheira. Ela me deu da árvore e eu comi. Agora eu pergunto pra ti, a mulher enfiou o fruto goela abaixo dele? Não, irmão. Ela mostrou para ele, comeu e deu para ele. Ele foi lá de bom grado, correu, os pés que se apressam para correr para o mal. Como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios capítulo 6, nos últimos versículos, das coisas que o Senhor aborrece, a sétima coisa que a sua alma abomina.
pés que se apressam para correr para o mal. Ainda bota a culpa na mulher. Mas a mulher que não é besta nem nada, né? Já que ele botou a culpa nela, quando o Senhor interpelou a Eva, ela disse assim: ó Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a serpente quem criou foi o Senhor também. Viu? Ela é um animal como todos os outros que o Senhor criou. Ela me enganou. Ela disse palavras que, ao meu ver, pareceram certas. E eu comi. E a serpente que não tinha quem dizer, né? Ela comeu a bronca sozinha. E você acha que Deus se deixou enganar por isso? De maneira nenhuma. Porque Deus sabe do que se queixa o homem. Como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. O Senhor sabe que o homem se queixa dos seus próprios pecados. A culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa. Não responsabilize terceiros por falhas suas, por brechas suas, por fracassos seus, por derrotas pessoais. Reveja toda a situação, reveja toda a problemática e veja que muito do que sofremos nós mesmos procuramos. Por precipitação nossa, por decisões erradas, por momentos que agimos sem pensar, porque nós escolhemos o que é errado. Às vezes o Senhor está dizendo: oh, isso aí não é para você, isso aí não é para você. E nós: não, Senhor, mas eu quero, mas isso é o meu sonho, mas isso é a minha meta, mas isso é o que eu tenho no meu coração. E eu tenho que seguir o desejo do meu coração, indo de contrário à palavra do Senhor, que diz que enganoso mais do que tudo é o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem, como está escrito lá no livro do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia em si mesmo e no seu coração pecaminoso e falho. Você quer gerenciar os seus problemas de forma sábia, biblicamente correta? Não responsabilize terceiros quando a culpa é sua, viu? A culpa sendo sua como seu partido, como a gente costuma dizer, né? No nosso vocabulário mais chulo. Engula os seus sapos. Engula suas palavras ditas na hora que não eram para ser ditas. Engula acusações infundadas que depois vieram a mostrar para você que não era nada daquilo que você tinha julgado. Engula pensamentos errôneos acerca de pessoas que vieram a te ajudar depois. O fracasso é amargo, as derrotas são amargas, mas elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. São experiências forjadas no nosso ser, que o Senhor faz questão que nós passemos, para que em nós seja forjado um espírito excelente, para que o vaso seja craquelado, quebrado na mão do oleiro e ser refeito de novo. O cair realmente acontece com todos nós. E o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará na presença de Deus, se ele assim o buscar corretamente. Você errou? Admita que errou, peça perdão. Perdoe quando a pessoa vier humilhado para você pedindo perdão. Você falou alguma coisa que não devia para a tua mulher, para o teu marido, para o teu filho, para pessoas que você ama. Ao invés de você ficar com esse orgulho travado na tua garganta, peça para o Espírito Santo destravar. Admita que você errou, porque isso é nobre. Isso é cristão, isso é puro, isso é celestial. Isso vem direto do trono de Deus para a nossa vida. Admitir quem nós somos e procurar correção diante daquele que tudo pode. Não responsabilize, não culpe terceiros quando você compra demais e não pode pagar. Porque ninguém pode pegar e fazer você assinar nada. Pode fazer você passar o cartão em lugar nenhum à força. Você faz porque você quer. Se você ganhar 1.000, você não pode gastar 1.100 e querer que tudo fique do jeito que sempre foi. Se você se acompanha com pessoas erradas, você não pode querer que as pessoas tenham um bom conceito acerca da sua pessoa. Tem um ditado no mundo que diz assim: me dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Aí tem muita gente que diz: não tem nada a ver, eu posso andar com quem eu quiser. Porque até o próprio Jesus andou com as prostitutas, e lá vai querer distorcer os textos bíblicos para caberem na desobediência pessoal. O Senhor Jesus andava com eles para pregar, não para se acompanhar e ouvir conversas profanas, viu? É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu ainda completo: não só me diga com quem tu anda, que eu te direi quem tu és, mas eu te digo: me digas com quem tu te acompanhas, que eu te direi se eu vou contigo.
Porque nós temos que buscar melhorias para nós. Se acompanhe com pessoas que trazem o reino de Deus para perto de você. Se acompanhe com pessoas que trazem algo de salubre para você. Se acompanhe com pessoas que trazem valores inestimáveis para a tua vida. Traga para dentro da tua casa aquilo que te faz crescer espiritualmente, meu irmão. Te livra daquilo que te tira da presença de Deus, daquilo que tem bloqueado o Espírito Santo de fazer grandes obras na tua vida. Admita o erro, admita que pecou, admita que falou, admita que fez. E Deus terá compaixão da tua vida e você vai aprender a gerenciar os seus problemas pessoais. E por último, chame a Deus para ser seu guia e solucionador. Não esqueça que Ele é Senhor da tua e da nossa vida. Lá no capítulo 4 de Gênesis, depois que Caim matou Abel, depois que tudo veio ficar ruim, depois que o pecado entrou no mundo, eles tiveram outro filho que se chamou Sete. E na palavra do Senhor diz que aí, no versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o nome Enos. Então começou a se invocar o nome do Senhor. Depois que as coisas ficaram ruins, que houve a primeira mentira, o primeiro engano, houve a ludibriação do homem e da mulher, houve as consequências, depois veio o primeiro homicídio, depois da inveja, né, que existiu entre os irmãos, entre Caim em relação ao seu irmão Abel. Eles tiveram um filho chamado Sete. Sete gerou a Enos e então começou a se invocar o nome do Senhor. Eles começaram a ver que sem Deus não iriam para lugar nenhum e nem você vai também. Como diz lá em Jeremias 29:11. O Senhor diz para nós, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus para nós são de paz. Não são de mal, mas são de bem, para vos dar o fim que nós esperamos. É assim que o Senhor faz. Provérbios 3:5-6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus, chama Ele para ser Senhor. Não queira Ele só como Salvador para te livrar do inferno, não. Queira Ele como Senhor para dirigir os teus passos, para tu ser exemplo dos fiéis aqui nessa terra, meu irmão. Esse povo está precisando de pessoas que não só preguem. Eles não estão precisando de gravata, eles não estão precisando só de cabelo grande, não estão precisando só de manga comprida e saia comprida, não, e calça comprida. Eles estão precisando de vida no altar, eles estão querendo ver algo melhor. Algo que vai além das palavras. Eles estão querendo ver pessoas que compram e pagam. Eles estão querendo ver pessoas que não se envolvem na vida dos outros, em fofoca, em fuxico. Eles estão querendo ver pessoas que metem a mão no bolso e ajudam quem tem fome. Eles estão querendo ver pessoas que ajudam aos outros que estão caindo no meio da estrada. Porque o nosso exército, ele tem a mania de deixar os baleados e os feridos no meio do caminho. Nós não precisamos ser assim. Reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele venha endireitar as nossas veredas. Aleluia. O Senhor vai ensinar o homem que teme a Ele como é que ele deve andar e qual caminho que ele deve escolher. Está escrito lá, Salmo 25, versículo 12. Se eu não me engano, em casa você veja aí direitinho. Às vezes meu HD falha. A minha boca falha e meu HD falha também. Mas deixa eu dizer para você, Deus tem vida boa para ti, Deus tem vida boa para mim. Para nós aprendermos a gerenciar os nossos problemas. Não agindo impulsivamente, admitindo os nossos erros, não culpando e nem responsabilizando terceiros. E chamando a Deus para ser o nosso guia e solucionador. Quer gerenciar os seus problemas direitinho? Quer que eles não fujam do teu controle? Segue essas dicas aí. Deus passou para mim, eu estou passando para vocês. E que Deus nos dê graça e força nesse dia que se chama hoje, para que nós sejamos exemplos dos fiéis e sejamos embaixadores de Cristo neste mundo mau até o dia da sua volta para vir buscar a sua igreja amada. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.